Olá, paz do Senhor, boa tarde. Quero vos convidar a meditar comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 8, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E também em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova real do amor de Deus está no versículo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5. Deus provando o seu próprio amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ou pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É uma prova real deste amor. Cristo sendo sacrificado pelos meus e os teus pecados, entregando a sua vida para a morte de cruz, para tirar de cima de mim, de cima de você, uma maldição que não era dele, era nossa. E isto, em outras palavras, isto é graça. Graça é favor imerecido da parte de Deus. Eu não mereço, você não merece. E Deus, através do seu amor, dispensou essa graça sobre nós, dando-nos, outorgando-nos o perdão através da morte de Cristo. Cristo sendo sacrificado no nosso lugar, para que através do derramamento do seu sangue resgatasse a mim e a você, dando-nos o direito de receber o perdão da parte de Deus. É uma prova real, né? Não tem dimensão, não tem cálculo, não tem uma certa equação que se calcula, que se dá uma exatidão do amor de Deus. E amor, para ser amor, irmão, tem que ser dispensado de maneira plena. E este amor de Deus é a prova disso. O amor divino, ele não é teórico, ele é palpável. Nós sentimos o amor de Deus através da morte de Cristo, através do amor de Deus, dando-nos uma condição, nós sendo ofensores, e ele, Deus ofendido, dando Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Eu gosto muito de refletir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 1, que diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Em outro tempo, noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Meus queridos irmãos, meus queridos amigos que estão assistindo esse vídeo agora nesse momento, é incalculável o amor de Deus. Deus, ele tem dispensado e dado a oportunidade a mim e a você de reciclar a nossa vida diante dele. Eu fico, assim, às vezes encabulado e imaginando quando algumas pessoas chegam até mim ou chegam até em outras pessoas que são cristãos e falam assim: você fez tudo quanto é tipo de atrocidade, todo tipo de erro, todo tipo de moralidade, e agora resolveu se transformar, resolveu ficar santo. Mas eu digo uma coisa para você: a palavra de Deus, ela diz que os sadios, os sãos, não precisam de médico. Ela diz que os doentes sim precisam de médico. E como o pecado, ele adoece a alma, ele adoece o ser humano e leva o ser humano ao inferno, Jesus então veio como solução, veio como um remédio para sarar esta humanidade que estava perdida e adoecida, enferma pelo pecado. O pecado, ele trouxe consigo a morte como salário, como recompensa de si. O pecado, ele trouxe a devastação, a doença, a maldição sobre a face da terra.
O pecado ele trouxe a separação do homem com Deus. O profeta Isaías nos diz lá no seu livro que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que ele não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que ele não possa nos ouvir. Mas as nossas iniquidades, ou as vossas iniquidades, como diz lá, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Olhando para o tema que estamos discorrendo aqui, em essência, o Todo-Poderoso, ele é amor. Ele ama, Deus nos ama porque ele é amor. Não porque nós somos amáveis, somos merecedores, não temos méritos de ser amados. Não, senhores. E essa característica sublime deste dom maior que é o amor, de dar-se a si mesmo sem esperar troca de nada, é uma característica de Deus. Em João 3,16, como nós citamos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi uma coisa incalculável, foi uma coisa sem dimensão, foi um amor sem reservas, um amor totalmente dispensado a uma humanidade perdida, apodrecida pelo pecado, e cada vez mais estamos assim. Cada dia que passa, pecamos mais e mais, a imoralidade aumenta, a depravação aumenta, a corrupção está aí avassaladora no nosso país, não só no meio político, mas também no meio religioso, no meio social, em todas as partes do mundo, em todas as classes da humanidade, a corrupção está aí dominando sobre a vida do ser humano. E eu costumo a refletir e a entender o que um pastor amigo meu dizia. Para um grande pecador existe um Salvador ainda maior, existe um Deus com perdão grandioso à espera de mim e de você.